moral, beleza? E aí? Os caras se garantem, né, mano? Garante, mano. Mas nas antigas, isso era uma febre aqui no Trairi, velho. E tinha essas danças nas antigas? Tinham. Aí era expressão de cultura aqui pra cidade, a galera. Na década de 90, começaram uma série de movimentos aqui no município de Trairi, não só na dança, mas nas artes cênicas, né, no teatro. Existiam muitos grupos de teatro, mas também existiam muitos grupos de dança. Esse movimento começa, na verdade, ainda na década de 80, né, quando eu cheguei aqui em Trairi no ano de 81, né? Cheguei em 81 com a minha família e a gente começou dentro da Igreja Católica a fazer algumas atividades artísticas, né? A Igreja Católica nessa época ela tinha uma influência muito grande, né, na vida das pessoas. Era uma igreja mais aberta no sentido para as artes, no sentido de se preocupar mais com essa questão mais humana, né? Mas basicamente o que a gente fazia era apresentações de teatro, né? Dramas, apresentações de teatro, e neles tinham música, né? Para quebrar aquele clima. Então assim, na década de 90 eu lembro de muitos movimentos que a gente fazia, tanto fazendo parte desses movimentos como já iniciando esses trabalhos com dança e com teatro. Então assim, por exemplo, em 94 e 95 a gente desenvolvia fazia um espetáculo não, era um show de talentos chamado Gente é Pra Brilhar, né? É uma música do Caetano Veloso. Nós tiramos esse título de uma música do Caetano Veloso que fala sobre a importância da pessoa fazer o que gosta, fazer o que quer. Então é de uma música dele que a gente é pra brilhar e não pra morrer de fome. A gente basicamente ensaiava no salão paroquial, que era outro palco que a gente tinha, e a gente, quando fazia a estreia, as apresentações eram sempre no Pio Rodrigues. E dentro desses espetáculos de dança e de teatro, a gente sempre desenvolvia também atividades de dança, né? Aí aqui nós temos um espetáculo chamado Morte e Vida Severina, um texto do João Cabral de Melo Neto, que a gente, dentro do drama, né, da história do Severino, saindo, né, do sertão em busca da praia e tal, tinha as apresentações de dança. Enfim, tem várias pessoas dessa década de 90 que foram importantes para a dança e ainda são importantes, né, porque eles começaram todo esse legado que hoje o Trairi tem, né, de dança, de trabalhar com dança, de se destacar na dança. A dança em Trairi, esses registros que a gente tem mostram que ela tinha uma força muito grande. Se hoje a gente fala da dança, né, como movimento, nessa época, na década de 90 e nos anos 2000, quando se intensificou ainda mais, esse movimento de dança era muito mais forte. Mas assim, essa história começa na década de 90, né, a partir de mais ou menos 92, 93, se intensifica em 94, 95, 96, aí tem os aconchegões, né? Aí tem os aconchegões. Nos aconchegões a gente sempre se apresentava. Nos aconchegões a gente se apresentava, mas não só neles. Nesses shows que a gente fazia muita oficina de dança, e aí aí tinha vários espaços para fazer oficina, né? Tinha o Paracurarte, que era também um movimento onde a gente ia. Tinha umas oficinas em Paraipaba também. A gente saía daqui para fazer as oficinas lá. Aqui também tinha muitas oficinas, a gente chamava pessoas de Fortaleza, pessoas de Itapipoca, de Itapajé, fazer esses intercâmbios. A gente fazia essas oficinas e assim as pessoas iam se mobilizando, formando grupos e dançando. A gente começou a fazer dança numa época em que as pessoas elas tinham muito preconceito com quem dançava. Para hoje as pessoas respeitarem quem dança, as pessoas como um todo tinham que passar por vários, né, preconceitos, realmente ultrapassar vários preconceitos, vários tabus, mas a gente nunca deixou de fazer. Mas a gente foi desmistificando isso, foi trazendo pessoas que queriam dançar e tinham vários tipos de dança, muita dança moderna,
né? Hoje eu sei que a grande potência do município também é a dança contemporânea, tem o hip hop, tem outros tipos de dança, mas nessa década de 90 o auge era música baiana, tinha muita música baiana sendo coreografada, né, e dançada, e muitos espetáculos com dança moderna. E elas geralmente voltadas para essa questão do Nordeste, né, porque eram os temas também do festival, e a gente aproveitava para fazer. Tá, gente, a dança, assim, ela tem uma importância muito grande na vida da gente, né? Nós, a família Barbosa dos Santos, a gente teve essa oportunidade de, em família, vivenciar a dança da nossa vida. E foi, assim, uma época de muita alegria para todo mundo da família, né? O Juscelino, que é o nosso grande inspirador para viver as artes aqui no nosso Trairi, nosso irmão, né? Ele fez essa frente para a gente poder vivenciar essa arte, não só a dança, mas também o teatro. E a gente sempre buscava vivenciar isso da melhor forma possível. Ela abriu muitas portas para a gente e fez com que a gente conhecesse lugares e pessoas que, se não fosse por meio da dança, nós não teríamos feito. E assim, o mais gostoso é saber que a gente fez muitos amigos, que até hoje, né, fazem parte da nossa vida, como por exemplo o Gerson Moreno, que é uma referência na Itapipoca, para o povo de Itapipoca, e também é uma referência aqui em Trairi, para nós que fizemos esse momento em que a arte do Trairi teve uma história, né? E a dança trouxe para nós momentos importantes da nossa vida, que nos fez vivenciar momentos muito bons, onde nós hoje, que eu posso dizer que traz pra gente, que foi artista dessa área, né, que é o saber lidar com as pessoas, gostar do que faz. Foi um momento que a gente tem muita empatia pelo outro, e principalmente a questão das amizades que a gente fez durante a nossa trajetória de dança, né? E a gente vivenciou essa questão da dança com muitas pessoas aqui no Trairi, né? Eu lembro muito bem, Nieta, Sueli, Edneide, a Danzinha. Aí tinha também os meninos, o Ricarte, o Elmino, o Sérgio Guaia, né? Ele dançava, ele era tudo, né? Figurinista, dançava. O Antônio Alves, a Leidinha, saudosa Leidinha, né? A gente dançava na praça, nos caminhões, antes de começar os comícios, né, que eram assim. Na igreja a gente dançava, a gente fazia muitas apresentações no Trairi todo. A gente se sentia uma parte dessa arte que acontecia no nosso Trairi. Infelizmente, a gente não teve muitas oportunidades, né? Não deu pra gente viver da arte como a gente gostaria inicialmente. Eu quero dizer, né, para quem faz essa arte, que é a dança hoje, não desista do seu sonho, continue lutando, porque a arte, ela transforma vidas, a arte é libertadora, o dançar é libertador. Por meio da dança, você vai mostrar todo o seu talento e os seus pensamentos. Então não desista do seu sonho, busque sempre se aprimorar para que você possa fazer o melhor dessa arte que é tão linda. Eu sou o Thiago Soares, nascido e criado aqui em Trairi, e nunca tive envolvimento com dança enquanto era criança, nunca vi, não sabia nem o que era dança. O meu primeiro envolvimento foi com capoeira, que é uma dança, mas até então não sabia o que era, por causa do meu tio, né? Porque eu queria ir pelas artes marciais e não pela parte cultural que existe na capoeira, né? Aí depois veio karatê, foi esse monte de coisa que foi trabalhando no meu corpo uma necessidade do movimento. E eu acho que foi por aí que eu comecei a ver possibilidades de me envolver nesse universo dançante que até então para mim não existia. Então, enquanto acrobata, aprendendo a dar saltos, giros, né, piruetas, era interessante também ter um corpo alongado, né?
e condicionado para essa prática. Eu fui procurar nas aulas de dança contemporânea esse alongamento. Eu só queria o alongamento, eu não queria dançar. Acaba que passei a fazer aula de dança contemporânea, participar de espetáculos. Isso no ano, acho que era 2000, 2001, por aí. Ainda estava no ensino médio. E me envolvi naquilo, não tinha ritmo nenhum, também tinha pouca coordenação, porque dependendo da dança, a fluidez é diferente. Eu vinha da acrobacia, então tinha um corpo mais blocado, né? A musculatura mais rígida, era mais duro. Só que entra-se pela dança contemporânea e o universo se abre, aí começa a fazer balé clássico, começa a fazer street dance, depois entra no breaking dance, que é mais específico, né? E esse corpo vai criando outras memórias e outros repertórios. E aí entra o teatro de rua também, né? Então, aquelas falas sobre o Nordeste, foi numa época onde se falava muito dessa identidade nordestina. Eu acho que isso me influenciou e me chamou também bastante atenção, porque quando eu entrei na dança tinha muito uma pegada de o que se faz na Europa, vamos fazer aqui também. Então tinha uma galera que estudava Martha Graham, que é um grande nome dessa dança, né? Moderna, entre outras pessoas, Pina Bausch, mas são pessoas muito externas até o nosso continente Brasil, né? E quando a gente começa a estudar sobre essas tradições, como é que as tradições dançantes aqui do Nordeste se criam e se fazem, você fica meio... Eu fiquei bastante curioso para saber como é que fazia isso, né? E como é que isso ia se relacionar com a dança que eu estava aprendendo. Você entrar no chão, fazer pirueta no chão, como você fazer pirueta de cabeça para baixo, como você dar um salto, e tudo isso relacionado dentro da mesma panela que se chama Tiago. Como é que eu ia fazer o casamento de tudo isso? Então isso me instigou desde o princípio, eu acho. Como essa mistura podia me possibilitar dançar o que eu quisesse. E eu acho que isso foi o maior impacto assim para mim. E com o passar dos anos, aí veio um lance dessa investigação junto às tradições populares do Trairi, né? Por um motivo muito externo à dança, né? Porque eu dava aulas de cultura, de arte, e propus para uns alunos investigar a identidade cultural da sua localidade, Guadrapas, era Córrego Fundo, Batalha, mas eu não tinha feito isso comigo, eu não tinha investigado a minha identidade daqui, então eu fui atrás, e as primeiras pessoas que eu perguntei foi a minha família, né, se eles conheciam as tradições dos antepassados, que eu não via mais nada além dos festivais juninos. Eles disseram, olha, aqui tinha reizado, aqui tinha dança do coco, aqui tinha teatro de bonecos, aqui tinha dramas populares, que são teatros cantados, mas hoje em dia não tem muita coisa não, a mãe me falou. Mas se você quiser saber sobre reizado, tem o seu tio, o Nato, ele vai lhe dizer alguma coisa. E aí eu me enganchei no Tinato, perguntei tudo que eu podia sobre reizado, e ele ensinou tudo que ele podia, e depois foi dizendo a outros senhores que brincavam bem antigamente. Da mesma forma, eu fui atrás do mestre Moisés, da dança do coco lá em Canaã, porque eu queria dançar, eu queria que na minha dança tivesse algo muito particular do meu lugar. E a dança do coco é isso, né? Hoje em dia, como eu venho dessa questão que eu sempre me trago, como eu posso costurar, como eu posso relacionar todas essas danças ou esses fazeres corporais que eu pratiquei e pratico na dança que eu faço hoje? Essa pergunta sempre me vem assim, todo dia. E eu sempre estou tentando fazer com que esse meu corpo seja esse caldeirão onde eu faço essa mistura, né? E vou acrescentando um tempero a mais, tirando outro tempero, porque o tempo vai passando e você não pode mais ficar girando de cabeça para baixo. Você tem uma coluna que já foi judiada. Aí hoje em dia, depois de aprender muita coisa, desaprender muita coisa, depois de encontrar gente que me inspira muito nesse trabalho, tanto aqui no Trairi como no meio do mundo, né? Eu tenho uma pesquisa que eu batizei de Corpo Sabedor, com a ajuda de um amigo meu. Dei esse nome porque eu me inspiro nos mestres populares, do reizado, do coco,
que eles têm no corpo deles uma memória que vem de tempos bem antigos, só que eles se relacionam com o dia a dia de hoje. E eles fazem essa costura, eles fazem esse diálogo do jeito deles, mas eles fazem. Então pensa, então como é que eu posso me inspirar nisso e fazer dessa minha maneira, né? Então, dentro da minha dança hoje, e é importante eu dizer assim, a minha dança, porque ela é muito particular, né? Você vai encontrar elementos do break dance, elementos do coco, elementos do reizado, do papangu de reizado, do miolo do boi, que é o cara que dança dentro do boi, é chamado miolo, né? Essa galera toda tá dançando, então elas estão dançando em mim, aqui dentro, né? Então, tu pode trabalhar com os mestres da tua localidade e levar o que eles te ensinam no meio do mundo, como se diz. Como daqui de Trairi, poucos artistas da dança foram apresentar seus trabalhos fora do estado do Ceará. E eu fico muito feliz de eu ter sido uma dessas pessoas. E fui porque o trabalho que eu faço é um trabalho consistente. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E hoje em dia, eu digo até assim, não importa se você entrou na dança, gostou de dançar, mas hoje você não dança mais. Eu não ligo mais muito, me apego mais muito a isso não. O importante é que você fez arte. E você vai ser uma pessoa que vai apreciar a arte depois. Seja do reizado, seja do coco, seja o break, seja do balé. Porque um dia você fez, um dia você foi. Você talvez não seja aquela mesma pessoa, mas aquele fazer artístico ainda está aí dentro, sabe? Ele foi semeado. Então, você vai ser nem que seja público para quem agora está fazendo arte ou para quem resolveu de encarar ou continuar fazendo, sabe? Então, faça, experimente, se abra para esse universo da arte, da cultura, para fazer até quando não der mais, ou para perceber que isso abre teus horizontes para outras diversas áreas, como tem pessoas que começaram dançando comigo hoje estão no audiovisual. Pessoas que eu dancei junto, que hoje estão dando aula de outra coisa, ou estão trabalhando com produção cultural, mas não dançam mais, não atuam mais, não tocam mais, mas estão fazendo arte. Então, mais do que só dançar, eu hoje penso que é você ser um artista, ou uma artista, sabe? Um brincador, uma brincadora, um tocador, uma tocadora, um dançador, uma dançadora. Você ter esse corpo que vai aprender sobre arte, sobre cultura, sobre o mundo, sobre a história e sair nesse meio do mundo fazendo. Mas para isso, tu tem que todo dia trabalhar a tua coragem para estar no batente. Porque se você acordar e só eu quero curtir hoje, amanhã, depois, você vai começar a se afastar, porque nem só de curtição vive um artista. Descanse, mas depois vá pro batente. Porque a gente não tem lugar pronto esperando pra gente só reinar, luxar, ser bonito dançando ali no meio, não. A gente tem que conquistar, é isso, essa é a realidade do mundo de hoje. Mas se tu souber de onde é que tu vem, se tu lembrar do que tu já enfrentou só para dançar no meio do mundo e não ser taxado disso, daquilo outro, eu acho que isso fortalece, sabe? Se tu não desiste na primeira fala de uma pessoa que não compreende o que tu tá fazendo, se tu insiste, tem coragem para insistir, tu aprende demais e tu cresce. E tu vai levando quem tá do teu lado. E é isso. Na época que eu comecei a dança aqui, tinha poucos dançarinos, a cidade ainda tava esse negócio de reconhecimento ainda sobre a arte do hip hop, né, que era uma novidade ainda pra cá, pra Trairi. Como não tinha muita visibilidade ainda, só para as regiões fora, como Itapipoca, Fortaleza, outras cidades vizinhas. E eu, na época que eu comecei, foi tudo muito novo. A gente teve um instrutor, professor aí, Thiago, né? Tinha 14 anos de idade quando eu comecei. E aquilo ali foi o início de uma nova história para mim. Eu comecei a me inspirar em alguns caras da região, de fora aí, de Fortaleza, Trairi. E tinha muita referência para mim, tinha muita inspiração. Naquela época começou a surgir os campeonatos. Desse fato aí dos campeonatos, a gente começou a participar. Como era poucos dançarinos, no mínimo 5, 4 ou 3. No máximo aí a gente pegava, se juntava uma grana aí e ia participar dos campeonatos aí fora. Tururu, Itapipoca,
E daí em diante eu comecei a participar de campeonato. Comecei a participar dos eventos. Aí fui subindo de nível. Fui aprimorando mais meus movimentos, minhas coisas. Fui estudando mais sobre o break. E fui me tornando um b-boy profissional, né? Saindo do amador intermediário pro profissional. Comecei a participar com a galera grande, né? Com o b-boy que participava da Red Bull. Cheguei a participar até com o b-boy que já participou da Red Bull Bissuane. E daí em diante, pronto, a gente começou a participar de campeonato. E depois do campeonato a gente foi para as escolas, né? A gente começou a participar de evento aqui nas escolas. Nas gincanas escolares, a gente se apresentou praticamente em todas as escolas aqui do Trairi. Enfim, a dança aqui no Trairi, ela teve esse impacto, né? Que no caso quem levantou muito nessa área do hip hop foi a gente. Além do hip hop, eu comecei a dançar também vários outros estilos aqui. Eu participei de várias oficinas e workshops de professores, profissionais que vinham dançarinos renomados de fora que vinham para cá para Trairi dessas oficinas. E eu participei da dança do coco, participei, que no caso é a dança regional aqui da cidade. Participei também de oficinas do Jess Moreno, que é dança contemporânea, né? Participei também de dança afro, né, também, alunos do Gerson Moreno, entre outras danças, como o balé. Eu veio do balé contemporâneo. Por quê? Porque eu fui agregar isso para dentro da minha dança, da minha área, do break, né, porque o break precisa disso. O break ele é um aglomerado de dança. Enfim, é isso que eu tenho para falar. A dança para mim foi um norte, foi um Marte, e agradeço muito a galera que participou da minha trajetória na dança. Mas é isso. É isso que eu tenho para falar sobre as danças atuais. A dança atual tem sido bem importante aqui na cidade de Trairi. E acredito eu que vai ser, que no futuro ainda venha várias gerações que vai fazer a diferença na dança aqui. E vai crescer bastante a cultura nessa arte dançante aqui da cidade. E aí, tem vontade não de aprender? Nós estamos aí, bora. Bora, né? Chega Bora. lá. Lá, falar com os caras lá.